A todos e a todas, como é bom estarmos na casa do Senhor. Já possamos sentir a presença de Deus aqui. Desde o momento que nós entramos neste lugar, a presença do Senhor também se faz presente nesse ambiente. É gratidão a Deus por estar mais uma vez aqui nessa casa, né? Já cooperamos aqui, mas é a primeira vez que estamos aqui trazendo uma palavra. Que o Senhor abençoe essa liderança, o pastor dessa igreja, juntamente com a pastora. Que Deus continue abençoando o nosso líder, Robert, e todos os jovens. Estou aqui debaixo da bênção do nosso pastor Isaías, juntamente com essa mocidade aí que veio para nos ajudar também. Que Deus abençoe vocês. Continue aí dando graça, dando força para continuar nessa batalha, amém? Sem perca de tempos, vamos abrir lá a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1. Daniel, capítulo 6, verso 1, aleluias. Assim diz a palavra de Deus. Daniel na cova som. Aí. Daniel capítulo 6, verso 1 vai dizer: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Verso 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vamos lá para o verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por mais a oportunidade do Senhor, Senhor, está falando ao nosso coração através da Tua palavra, Pai. Abra nossa mente, nosso entendimento, Pai, para que possamos aqui ouvir a palavra, aquilo que o Senhor tem a cada coração, a cada vida nessa noite, Pai. Usa-me, Senhor, na Tua presença todos os dias, Senhor, como um canal, Senhor, para que Teus filhos venham sair daqui, Pai, satisfeitos com a Tua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento? É uma palavra bem conhecida, Daniel na cova dos leões. Acredito que é uma palavra que nós vemos desde lá da escola bíblica infantil, quando nós estávamos na salinha das tias, e depois nós vamos crescendo. E é uma história que, assim como algumas outras histórias que nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada, teve grande importância e teve a manifestação e a presença de Deus. Porque em tudo que nós vemos, se nós vemos a história de Esther, a história de Davi, a história de José do Egito, a história de Daniel não é diferente. Porque aqui está mostrando o quê? Está mostrando que vai aparecer um processo, vai acontecer algo, mas lá no fim nós vamos entender que o nome do Senhor vai ser glorificado sobre todas as coisas. Então nós entendemos que o Daniel que está falando aqui é aquele Daniel que foi levado cativo juntamente com outras pessoas para o império da Babilônia com o rei Nabucodonosor. Daniel, judeu, criado numa cultura diferente do lugar aonde ele estava sendo levado, um jovem fiel, temente,
Aqui na palavra de Deus mesmo vai dizer que ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Então nós vemos que é um jovem que está ali com intimidade com Deus. Nós vemos que o Senhor vai trabalhar na vida de Daniel. Mas aqui no primeiro tópico nós já podemos ver o porquê que o Senhor vai trabalhar. Porque era um jovem que orava, era fiel, persistente e temente a Deus. Não tem como Deus trabalhar se nós não dermos lugar para Ele. Não tem como Deus fazer se nós não tivermos uma intimidade, um relacionamento com Ele. Não tem como Ele trabalhar se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de entrega sincera de corpo, alma e espírito. Porque nós sabemos que nós temos um Deus que tudo faz, que tudo pode e que nele nós podemos todas as coisas, assim como foi contado os testemunhos aqui hoje, de cura, de novidade que o Senhor tem para nossas vidas. Então esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nos resgatou e nos trouxe aqui hoje, é o Deus que tem novidade, é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que dá livramento, é o Deus que passa com você no meio da adversidade. Então Daniel é o jovem temente que ora e que busca Deus. Olha só o primordial na vida de um jovem, falando de um culto relacionado aos jovens. Como é diferente o jovem que busca Deus. Como é diferente o jovem que se entrega na presença de Deus. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas por que tão novo está sendo usado? Mas por que tão novo, tão cheio da unção? Mas por que tão novo o Senhor está fazendo acontecer na vida dele, mas não sabe o processo que passou, não sabe as lutas que enfrentou para chegar até aqui, não sabe o deserto que já passou. Mas o Senhor está falando, independente da circunstância, do deserto que você já passou, se você é um sobrevivente, levanta as tuas mãos e já pode adorar ao Senhor, porque o Senhor tem algo novo para a tua vida. Aleluias. Oh, aleluias. Então Daniel ali é levado a cativo para um outro lugar. Ele sai do seu ambiente e é levado para um ambiente totalmente diferente, onde tem pessoas pagãs, pessoas que adoram outros deuses, pessoas que não estão acostumadas ali com o mesmo cotidiano de Daniel. Então o que acontece? Ele está numa terra estranha, ele veio de um lugar, mas ele está indo para um lugar diferente. Por quê? Era um propósito. Entenda que nada na nossa vida acontece se não for por permissão e pela vontade do Senhor. Se ele estava sendo levado cativo, se ele estava ali juntamente com as outras pessoas que estavam sendo levadas cativas, é porque o Senhor tinha um propósito na vida dele. E porque o Senhor ali iria passar com ele também, independente da circunstância. Então Daniel está agora numa terra estranha, está no Império de Babilônia, e quando ele chega lá, tem o rei Nabucodonosor que começa a dar algumas ordens para ele. Também tem os seus 3 amigos que foram com ele, que é a história que nós conhecemos de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali começa, já que Daniel chega, começa algumas instruções do rei, porque é para seguir dessa maneira, para comer dessa maneira, para viver desse jeito. Há uma mudança de nome. Há uma mudança do nome de Daniel, já não é mais Daniel, é Beltesazar, porque o nome de Daniel tinha um significado, Deus é o meu juiz. Vemos lá que desde o princípio o nome de Daniel é um nome forte. Quando nós falamos de nome, nós falamos de identidade. Então, quando ali Daniel chega, juntamente com outros jovens, a primeira coisa, quando ele está numa terra estranha, as pessoas tentam mudar o nome dele. As pessoas falam, você não é mais Daniel, mas você agora é Beltesazar, e o seu nome vai ser esse, totalmente diferente do significado do nome dele inicial, porque o significado era Deus é o meu juiz, e esse nome se dava referência a crenças pagãs, as crenças que vinham daquele ambiente. Então Daniel chega num ambiente que não é dele, e as pessoas tentam colocar um ambiente dentro de Daniel. Só que nós vemos uma coisa interessante. Tentaram mudar a identidade de Daniel, tentaram mudar o nome de Daniel, tentaram mudar aquilo que ele era, mas não mudava o relacionamento que ele tinha com Deus, não mudava aquilo que ele tinha. Sabe aquela chama que queimava? Então tentaram mudar a identidade. Não, aqui você não vai ser o Daniel que ora, mas Daniel estava persistente. Podem tentar mudar meu nome, pode tentar mudar a minha identidade, podem tentar querer fazer que eu seja outra pessoa, mas eu ainda sou um adorador. Estando em terra estranha, eu ainda exalto o nome do Senhor. Estando em um local estranho, eu ainda adoro ao Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração.
Isso é a diferença, jovem. Às vezes Deus vai te levar para outros lugares. Às vezes você vai chegar em terra estranha e você vai falar: Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que o Senhor me plantou num ambiente que não tem os jovens da minha mocidade, não tem a minha liderança, não tem o meu pastor, não tem ninguém que eu conheço aqui? Por que eu estou sozinho? Sabe por que Deus está falando? Porque é lá. Às vezes é sozinho, às vezes é no deserto, às vezes aonde a cultura é diferente, as pessoas são diferentes. É lá que eu quero te fazer a diferença. É lá que eu quero mudar histórias de vidas. É lá que através de você o nome do Senhor será glorificado. Aleluias. Então não fique com medo de às vezes acontecer algumas mudanças na nossa vida, porque tem mudanças que acontecem, mas é pela permissão de Deus. Tem mudanças que nós não entendemos agora. Talvez Daniel está chegando lá, ele não está entendendo, mas por que eu estou neste ambiente? Eu estava num lugar, nos costumes diferentes, eu fazia parte de uma classe social, porque aqui agora sim. Mas nós temos que entender que em meio à dificuldade, à circunstância, ao invés de nós murmurarmos, nós devemos adorar ao Senhor. Porque a diferença quando nós passamos pela dificuldade e murmuramos e só indagamos a Deus: por que essa dificuldade? Por que eu estou passando por isso? Por que esse problema de novo? E é uma diferença enquanto você está passando uma dificuldade, um dia mau, um dia difícil, às vezes sem o alimento na mesa, às vezes sem o seu amigo do lado, mas você está lá: Senhor, a tua graça me basta. Senhor, eu só preciso de ti para sobreviver. Senhor, independente de como está meu celeiro, meu coração continua firmado em ti. Independente se tem A do meu lado, se tem B do meu lado, não interessa. Eu ainda continuo olhando para os céus. Sabe por quê, jovem? Porque quem te escolheu, quem te chamou, quem te formou, não foi o seu líder, não foi o seu pastor, não foi o seu irmão do lado, não, foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que te chama pelo teu nome. É o mesmo Deus que deu ali o nome de Daniel, é o Deus que te conhece pelo teu nome. É que quando fala da Paula, ele sabe quem que é. Quando fala do Regis, ele sabe quem que é o Regis. Quando fala da Andresa, ele sabe quem que é, porque isso é uma identidade, é o nome que você carrega. Você está entendendo qual que é a diferença? O peso de ser um jovem cheio de Deus, o peso de ser um jovem que está na presença de Deus. Ah, mas ninguém me vê, mas o Senhor fala: quando falam o teu nome, eu sei quem tu és. Quando falam o nome, eu sei que você me adora. Eu sei que independente da adversidade, você continua fiel e verdadeiro. Então não temas, porque se ninguém te viu, se ninguém está te vendo, o Senhor está falando nessa noite: eu te conheço pelo teu nome, eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Pode alguém achar que vai acontecer ou não vai, mas se eu falar que vai acontecer, o inferno tem que bater em retirada, porque quem comanda a tua vida ainda continua sendo Deus. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluias. Então nós entendemos que quando nós falamos de nome, nós falamos de identidade, nós falamos daquilo que nós somos. E eu fiquei pensando, quando eu estava meditando nessa palavra: Deus me conhece pelo nome, Ele sabe das minhas obras, Ele sabe do que eu tenho feito, Ele sabe do que eu tenho entregado para Ele. Mas o que será que eu tenho entregado para Deus? Eu comecei a pensar que quando Deus fala o meu nome, o que será que vem para Deus? O que será que o Senhor tem pensado a meu respeito? O que será que eu tenho feito para Ele? Será que as minhas obras têm alegrado ou entristecido o coração de Deus? Será que quando o Senhor clama o meu nome, ou quando Ele lembra do meu nome, o que será que vem ao coração de Deus? Será que Ele se enche de alegria por nós estarmos na presença, por nós estarmos fazendo o melhor? Ou será que o Senhor tem se entristecido com aquilo que nós temos entregado diante dEle? Ou será que Ele tem se entristecido com aquilo que às vezes a gente não fez? Porque o Senhor tem nos entregado tantas coisas. Nós vemos aí fora tantos jovens que não estão na presença de Deus, tantos jovens que falam: eu não quero saber disso, eu só quero saber de curtição, porque isso aqui, sabe por quê? Eles têm uma visão de somente do presente. Para eles o presente é bom, está acontecendo, é dessa maneira e ponto final. Só que nós
que estamos dentro da igreja, nós não temos uma visão somente de presente, temos uma visão de futuro. Porque aquilo que nós fazemos aqui no presente vai refletir lá no nosso futuro. Aquilo que nós depositamos diante de Deus hoje, será que nós estamos conquistando a vida eterna? Ou será que nós estamos sendo levados para outro lado? Será que aquilo que eu tenho feito tem me feito chegar para mais perto de Deus? Ou será que tem me distanciado da presença de Deus? Porque tem atitudes que nós tomamos que nos leva para perto do Pai, que nós se sentimos abraçados, se sentimos perto dEle. Mas tem atitudes que nós também tomamos, que tem nos distanciado da presença de Deus, que tem deixado o Senhor em segundo plano, que talvez os problemas, as dificuldades têm sido maiores, porque às vezes nós queremos dar tanta ênfase ao problema, ao que nós estamos passando. Mas eu sou jovem, é tão difícil ser jovem nesse mundo, como é difícil adorar a Deus, como é difícil a renúncia. Mas sabe o que é mais interessante? Que é naquela parte mais difícil da tua vida, naquela parte que você fala: Senhor, é difícil demais renunciar isso aqui. Aí o Senhor está olhando e está falando: eu estou vendo o esforço dele, eu estou vendo o esforço dela, porque eu sei que tem prioridades na vida dele, na vida dela, que são tão grandes, mas ele está deixando a prioridade dele de lado e está colocando eu como prioridade no centro de tudo. É aí que o coração de Deus se alegra, quando ele vê: olha, antes ele não deixava isso por nada, isso era a paixão, era a vontade, mas hoje eu vejo que ele já deixou de lado e ele está me adorando mais. Ele tem colocado eu no centro de todas as coisas. Será que Deus está sendo o centro, ou será que ele está sendo deixado de lado na nossa vida? É difícil quando a gente começa a parar e fazer uma autoanálise da nossa vida, porque as circunstâncias vêm, às vezes a gente vive numa inconstância. Mas Deus está falando fortemente ao meu coração, que independente se o dia for bom, se o dia for mal, se o dia for triste, se for um dia de tribulação, Ele está falando nessa noite que Ele vai estar em todos os dias. Sabe por quê? Você não serve um Deus que só vai estar contigo no dia do banquete. Você não serve um Deus que só vai estar com você quando a promessa estará sendo realizada. Ele é o Deus que faz a promessa, mas no dia que você estiver percorrendo o percurso para chegar até a promessa, nos dias que você estiver ali calejado, doendo, arrastejando, Ele fala: vamos que eu continuo contigo, vamos que eu seguro em tuas mãos, vamos que eu ando lado a lado contigo, vamos que eu não te deixo. A promessa está próxima. Tem sido difícil, mas a promessa vai se cumprir, porque Ele é um Deus que ainda realiza sonhos e projetos. Aleluias. Então, voltando para essa história de Daniel, e nós entendemos que ele estava ali cativo, estava preso com outras pessoas ali sobre o império do rei, numa terra estranha, num local diferente. E nesse capítulo 6 que nós lemos aqui, onde fala de Daniel na cova dos leões, nós vemos que Daniel, ele se destacava pelo conhecimento, pela sabedoria, por aquilo que Deus tinha entregado para Daniel. Daniel era diferente. E tem pessoas que quando se derramam na presença de Deus começam a fazer a diferença. Então agora, quando a gente vê aqui no capítulo 6, já não é mais Nabucodonosor, mas tem um outro rei que aparece como o nome de Dário, que agora está sobre o império dele, é onde já se passou algum tempo, e Daniel está ali sobre o império do rei Dário. E o que acontece? Quando começa a separação, a gente vê logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, no segundo, que fala que o rei começa ali separar pessoas para constituir o reino com ele, pessoas que estivessem ao lado do rei, para que ajudasse ali, no reino, que ajudasse ali nas divisões das coisas, para que a palavra de Deus está falando, para que o rei não sofresse dano algum. Então o rei chama alguns homens para estar ao lado dele, para estar com ele ali naquela lida, naquele momento em que ele está sendo o rei da época. Então, no meio de tantas pessoas, Daniel é um dos escolhidos para estar ao lado do rei. Daniel foi escolhido porque Daniel era diferente, como eu falei, pela sabedoria e por aquilo que o Senhor tinha dado. Ele já tinha ali, se revelado que Deus tinha grandes coisas através da vida dele.
Só que quando o rei separa, Daniel está ali do lado do rei, Deus está fazendo na vida dele. Só que começam a surgir alguns empecilhos, começa a surgir algumas adversidades, que é o que acontece na nossa vida. Porque quando ele acha que ele está ali ao lado do rei, quando ele acha que ele está sendo ali uma pessoa que está ajudando, está servindo, aparecem outras pessoas também para tentar atrapalhar o plano, para tentar atrapalhar o propósito, pessoas para dificultar que acontecesse na vida de Daniel. Então nós entendemos pelo texto que nós decorremos aqui, que ali enquanto Daniel foi escolhido, mas apareceu outras pessoas que não estavam felizes com o que estava acontecendo com Daniel. Pessoas que não olhavam com os mesmos olhos que o rei tinha escolhido ele, não olhava com um olhar bom, com o olhar de uma pessoa que estava ali para dar o seu melhor, mas deixaram que a inveja e que o engano crescesse dentro do coração deles. Isso acontece na nossa vida. Porque às vezes a promessa está acontecendo, às vezes Deus está fazendo, nós estamos num pico de felicidade com Deus, aonde Deus começa a fazer tantas coisas na nossa vida e nós falamos assim: agora vai acontecer, é agora que o projeto que o Senhor colocou e o que o Senhor falou agora vai dar tudo certo. Só que aí às vezes se levanta alguns ventos, alguns temporais. Às vezes se levantam pessoas para tentar parar aquilo que Deus tem na tua vida. Às vezes se levantam pessoas que não estão na mesma visão que a tua. Às vezes levantam pessoas que você acha que são seus amigos, que estão ao teu lado, mas não estão na mesma visão que a sua. Às vezes você acha, não, veio para me ajudar, veio para constituir, veio para fazer crescer, mas o Senhor está falando, tem pessoas que estão ao teu lado, que você está achando que veio para te ajudar, para dar o crescimento, para estar ao teu lado, mas estão somente esperando uma falha para te passar a rasteira. Mas Deus está falando nessa noite: eu sou o Deus que eu dou a sabedoria, eu dou o discernimento, e eu abro o olho de pessoas aqui nessa noite, que às vezes o inimigo está achando que vai enganar, o inimigo está achando que vai passar a perna, o inimigo está achando que vai dar o bote, mas o Senhor está falando, eu cheguei primeiro. Pode o inferno se levantar para tentar parar, pode o inferno tentar impedir o plano do Senhor na tua vida, o Senhor está falando, não para. Enquanto você jovem está na visão, está orando, está buscando, está depositando o melhor no altar, o Senhor fala, é escolhido, eu estou lado a lado, não tem nada que vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Aleluias. Mas você está falando assim, mas lá dentro da faculdade tem grupos que se reúnem contra mim, dentro do meu trabalho tem pessoas que não gostam de mim, mas dentro da minha própria igreja tem pessoas que não olham para mim com os bons olhos. O Senhor está falando, o importante não é o que os outros pensam de você, irmão, o importante é que o Senhor pensa de você, o importante é o plano que Ele tem na tua vida, independente se estão falando que vai dar certo, se está apoiando. Levantou o líder, ninguém apoiou. O Senhor fala, eu apoio porque eu escolhi. Levantou o regente, ninguém apoiou. O Senhor fala, se eu estou no direcionamento, pode levantar 1, 2, 3 contra, para tentar derrubar, mas se eu escolhi, permanece de pé. Se eu chamei, permanece de pé. Se eu designei para uma boa obra, continua de pé, porque Ele é o Deus que nos dá força e nos dá estrutura nos dias mais difíceis. Oh, aleluia. Eu sinto o cuidado de Deus conosco nessa noite. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos, o coração está aflito. O Senhor está falando, você não está só, você não está só, eu estou contigo. Aleluias. Se Ele já estava desde o passado, desde lá da antiguidade, há muitos anos atrás, Ele continua sendo Deus. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo que operava lá e que opera aqui hoje também. Só que a diferença é que às vezes parece que a nossa fé está tão pequenininha, né? Às vezes parece que está tão difícil, mas o Senhor fala, permaneça. Enquanto você permanecer, Ele continua cuidando de ti. Então nós vemos que Daniel estava lá, juntamente com o rei, e pessoas se levantaram contra Daniel.
O engraçado é que as pessoas que estavam ali, que não gostaram dele, não foram com a cara dele, quiseram derrubar, passar a perna dele ali, começaram a observar o comportamento dele. Então eles observaram Daniel. Então, já que ele está seguindo assim, a gente vai fazer alguma coisa. Nós vamos tentar fazer algo para tirar Daniel do nosso caminho, para que ele seja tirado de cena. Então eles começaram a observar. Então nós vamos arrumar algum motivo para tirar Daniel do reinado, para tirar ele perto da gente, porque ele aqui não vai ser coisa boa não, ele aqui vai ser problema para a gente, nós não vamos conseguir crescer, porque ele estando aqui pode ser um problema. Então ali eles começam a observar Daniel para procurar alguma coisa de errada nele. Olha que interessante, que quando os inimigos dele começam a procurar e começam a olhar para ver o que poderiam pegar Daniel em alguma circunstância, nós vamos ver aqui que eles não conseguiram encontrar nada de errado que pudesse acusar Daniel. Eles observaram, eles tentaram, eles maquinaram, mas quando eles começaram a observar, viram que nada poderia ser feito para tirar ele de lá. Olha que engraçado, às vezes nós falamos: Senhor, mas de novo essa prova, mas de novo essa perseguição, eu passei isso há um pouco tempo atrás e estou passando isso de novo. Mas sabe por quê? Porque o inimigo está tentando arrumar algum espaço para querer te atingir. Aí ele tenta de um lado, você não dá brecha, ele tenta do outro, você permanece de pé. Aí ele lança outra prova um pouco pior, mas fala: mas está de pé ainda, mas eu vou tentar de novo. Aí o inimigo da tua alma começa a te observar para querer tentar te parar, para tentar tirar você às vezes do caminho. Sabe por quê, jovem? Porque você de pé, você com a cabeça erguida faz uma diferença enorme no reino de Deus. Enquanto você está firme com o Senhor, você está incomodando o inferno, você está incomodando os inimigos. E é por isso que às vezes as pessoas te observam, é por isso que às vezes as pessoas tentam te parar. Mas eu tentei desse jeito, ele ainda está de pé. Eu tentei desse jeito, ainda ele permanece de pé. Mas o que acontece? É porque você é a diferença, porque você é cheio do Espírito Santo, você tem o brilho no seu rosto. Por que eu sou tão atormentado, perseguido? Aonde eu vou ninguém gosta de mim, ninguém vai com a minha cara. É o brilho do Espírito Santo que habita dentro de você, porque já conhecemos nós que a luz não se dá com as trevas, e quando a luz chega, as trevas começam a se incomodar, começam a tentar tirar. Não, a gente precisa tirar a luz. Mas fala uma coisa para mim: tem como apagar a luz que está brilhando? Tem como você colocar algo em cima dele e você querer ofuscar o brilho? Não, não tem como. Então enquanto Jesus estiver brilhando dentro da tua vida, o inimigo pode tentar ofuscar o brilho que está em você, mas o brilho que vem de dentro é muito maior do que os problemas, é muito maior do que as estratégicas do inferno para te derrubar, é muito maior do que os planos arquitetados pelo inferno para te tirar da presença de Deus. Aleluias. Então ali eles tentaram, mas viram que não acharam nada. Então a única coisa que eles puderam achar era alguma coisa que fosse intervir Daniel juntamente com aquilo que ele tinha com Deus, a intimidade, aquilo que ele entregava para Deus todos os dias. Então eles sabiam que Daniel orava todos os dias, que Daniel não abria mão daquilo que ele tinha com o seu Deus. Era a única coisa que Daniel fazia de diferente, e foi aonde eles tentaram arrumar uma estratégia para tentar tirar ele de cena. E foi quando eles maquinaram a situação ali para levar até o rei, para que o rei ali fizesse um decreto naquele lugar. O decreto era que se alguém adorasse outro Deus ou outra pessoa que não fosse daquele local, daquele ambiente, seriam lançados na cova dos leões. Essa é a história que nós conhecemos, é a história que está na Bíblia, e nós vemos desde os antepassados, nós crescemos e nós entendemos essa história. Mas aí o que acontece? Então já que não pode pegar ele de outra maneira, então vai tentar contra a lei dele com o seu Deus. Então eles tentam ali intervir, conseguem chegar até o rei, maquinar o plano ali para tirar Daniel, para que fosse estabelecido um decreto: aquele que adorasse a outro Deus seria lançado na cova. E nós vimos lá no verso, lá na frente, no verso 11, que quando eles chegaram ali naquele lugar, depois que o rei já tinha assinado o decreto, não pode ser dessa maneira. E quando eles chegaram, eles pegaram Daniel orando, eles pegaram ali Daniel ali, entregando o seu melhor para Deus. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que o rei tinha assinado um decreto.
Daniel sabia que aquele que adorasse ao outro Deus seria lançado na cova dos leões. Só que o que Daniel fez? Ele foi murmurar? Ele foi correr? Ele foi buscar ajuda para outro lugar? Ele foi gritar para a cidade toda que ele ali poderia ser lançado na cova dos leões? Não. Quando ele soube do decreto, ele correu, ajoelhou e foi lá, porque ele sabia que ali as pessoas talvez não poderiam resolver o problema dele, mas o único que poderia resolver o problema dele ainda continuava sendo Deus. Era aquele que era o melhor amigo de Daniel, era aquele que estava com Daniel em todas as situações, era aquele que tinha intimidade, em quem ele confiava plenamente. Olha só que estratégia teve Daniel. Ao invés de murmurar, correu aos pés do Senhor. Ao invés de deixar a luta tomar conta da situação, correu pedir ajuda para Deus. Ao invés de deixar que o problema se fosse ali maior e se desesperasse, ele foi clamar ao Senhor, como todos os dias, para que o Senhor desse livramento, para que o Senhor ajudasse, para que o Senhor sustentasse com a mão. E assim tem que ser nas nossas vidas. Às vezes, nos momentos mais difíceis, nós queremos espernear, queremos correr para um lado, queremos correr para outro. Não, preciso contar para aquela pessoa que ele vai me ajudar e a pessoa não ajuda. Eu preciso contar para aquele que vai me ajudar e não consegue. Só que nós às vezes esquecemos da maior estratégia, que é dobrar os nossos joelhos em oração e clamar aquele que pode todas as coisas, aquele que faz o que o homem não faz, aquele que quebra decreto que o homem já determinou, aquele que tira da cova dos leões, aquele que livra. Às vezes a nossa fé é tão pequena que nós corremos com tamanho: me ajuda, pai, me ajuda, tio, me tira dessa situação. E Deus está falando: e eu aqui, eu tenho poder, eu posso, eu ainda continuo sendo Deus e você parece que não lembra de mim. O Senhor está falando nessa noite: olha para Ele, que às vezes o problema que está sendo tão grande, você está vendo na sua frente e a solução está mais perto do que você imagina. Às vezes você está vendo só uma montanha e eu não vejo a luz, eu não vejo a luz. O Senhor fala: a solução está na frente, a solução está bem perto daquilo que você achou que estava mais longe. O Senhor fala: basta você se chegar mais perto de mim. Aleluias. Ali mesmo onde Daniel estava, ele correu e foi orar e foi entregar o melhor para Deus. E ali, como era já o decreto, pegaram ele daquela maneira mesmo, adorando ao Senhor e entregando ali a sua oração a Deus. E foi quando correram e levaram para o rei, que quando ficou sabendo da situação, até tentou ajudar Daniel, porque não era a vontade do rei, mas foi o plano maquinado contra a vida de Daniel. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Às vezes a gente fala assim: mas quanta coisa aconteceu na história, mas lá no passado já existiam pessoas tão ruins assim, mas lá já existiam pessoas que queriam derrubar as outras, lá já existiam pessoas que queriam parar o ministério do outro, lá atrás já existiam pessoas que tentavam intervir assim. E olha só o que aconteceu: lá já tentaram parar Daniel, tentaram intervir, fizeram plano e maquinaram para que tirasse ele de lá. Mas enquanto Daniel orava, o Senhor operava. Enquanto Daniel entregava para Deus, o Senhor ali, ele resolvia a circunstância, todo aquele embaraço que tinha sido ali, feito por causa de uma pessoa com má coração. Enquanto Daniel colocava diante de Deus: Deus, eu estou com as mãos estendidas, eu já estou resolvendo. Então Deus acalmava o coração de Daniel, que sabia que teria que passar na cova dos leões, mas a fé e a circunstância era que Deus ia livrar. Ele sabia que ele poderia morrer, mas se ele morresse, ele ia morrer adorando ao Deus dele. Se ele morresse naquele dia, ele teria entregado o melhor a Deus. Então às vezes estão querendo te matar, estão querendo te jogar na cova, estão querendo parar o teu louvor, a tua adoração, estão tentando te parar, mas continue adorando, porque se você um dia o Senhor recolheu, mas você continuou adorando, você não foi um covarde que parou no meio do caminho. A luta veio, foi difícil, mas continuou adorando. A luta foi grande, que parecia que você não tinha mais forças, mas continuou de pé, continuou entregando, continuou ali na mesma frequência, entregando o melhor para
a Deus. Sabe o que o Senhor falou nessa noite? Continua da mesma maneira, jovem. Não abandona o barco não. Mas eu quero desistir porque o problema já ficou grande. Não tem resolva, não tem o que resolva, não tem o que faça. Eu continuar, o Senhor fala: eu ainda estou no barco e eu sou especialista em resolver problemas. Continua no barco, não sai fora do barco não, porque lá fora o inimigo está tentando tragar a tua alma, te levar para o inferno, povoar o inferno. Mas o Senhor está falando que aqui tem almas que vão povoar os céus, porque o Senhor que escolheu, que fez a obra, aquele que te escolheu não abre mão da tua vida não. Você quer parar, mas o Senhor fala: você não para não. Você quer desistir, mas eu estou aqui para te dar uma palavra de ânimo. Você não para, você não desiste, porque eu ainda estou sobre o controle da situação. Aleluias. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Aleluias, adore ao Senhor. Só um minutinho, adore. Ele está neste meio, Ele está curando, Ele está tirando medo. Tem vidas que entrou aqui com medo do amanhã, com medo da prova que está muito grande. O Senhor fala: eu estou no barco, eu continuo sendo especialista. Ei, acalma o coração. A prova não pode ser maior do que o Deus que você adora, não. A circunstância não é maior do que aquele que te chamou, não. Confia no Senhor. Aleluias. Então nós sabemos que Daniel orou, ele pediu para Deus, só que mesmo assim ele foi lançado na cova dos leões. Sabe por quê? Porque era um propósito e tinha que ter sido acontecido daquela maneira. Você entende que às vezes você fala: Senhor, por que eu passei por isso? Porque o Senhor está falando: é necessário passar. É necessário passar pelo vento, pela dificuldade. Porque às vezes quando nós estamos no meio da prova, nós não enxergamos a solução. Nós não enxergamos o porquê. Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas qual é? Qual é dessa situação? Não está me afrontando e eu não sei mais como continuar. Mas o Senhor fala: você tem que permanecer nos dias da tribulação para você ver a vitória lá do outro lado. Então Daniel orou, só que Deus não livrou. Deus tinha poder para livrar, para falar: não vai para a cova não, vai ficar aqui porque eu vou guardar meu servo, porque eu vou livrá-lo, tem sido temente, tem orado, tem pedido, eu vou continuar aqui com ele. Mas Deus fala: não, eu vou testar um pouquinho mais, eu vou permitir que entre na cova. Eu vou permitir que se junte no meio ali dos leões que estavam famintos, querendo tragar a vida de Daniel ali. E o Senhor fala: eu vou permitir para ver até onde está a fé dele, se vai continuar me adorando ou vai deixar a circunstância tomar conta. Eu vou permitir que a luta vá um pouquinho mais a fundo. Mas olha que legal, Daniel estava na cova dos leões, mas as mãos do Senhor ainda estavam sobre a vida dele. As mãos do Senhor ainda estavam acompanhando ele, porque ele chegou, os leões não fizeram nada, ele entrou, os leões estavam famintos, mas nem relaram em Daniel. Sabe por quê? Porque antes que Daniel chegasse lá, já tinha a presença de Deus para livrar Daniel. Antes que Daniel chegasse lá e fosse tragado pelos leões, o Senhor já tinha dado ordens nos céus e na terra para que livrasse ele daquela cova dos leões. O Senhor já tinha falado assim: meu servo vai entrar lá, mas vai sair de lá ileso, porque eu sou o Deus da vida dele. Podem ter jogado ele lá, mas o nome do Senhor vai ser glorificado no meio da situação. Então nós vemos que Daniel entra na cova e nada acontece, se passa uma noite inteira. E ali quando outro dia, quando o rei vai ver o que aconteceu, nada aconteceu com Daniel. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor precisava ser glorificado. É que aquelas pessoas que tentaram contra Daniel tinham que entender que não foram contra a vida de Daniel, não foram contra o ministério de Daniel, foi contra o próprio Deus, foi contra aquele que escolheu, que chamou, que alicerçou. Então entenda uma coisa nessa noite: tem pessoas que estão tocando na tua vida, tá achando que está tocando em você, mas está tocando em Deus. Tá pessoas que estão tentando tirar você do caminho, mas o Senhor está falando: não está tocando nele, está tocando em mim. Mas quando eu me levantar, eu vou agir. Quando eu começar a trabalhar, eu vou agir. E quando eu começar a mover as minhas mãos, o inferno vai ter que bater em retirada. E quando Daniel passou a noite inteira
inteira ali, nem um fio de cabelo dele saiu, porque as mãos do Senhor ainda estavam aguardando, e ele saiu dali ileso. Sabe por quê? Você pode entrar na cova dos leões, mas se entrar com Jesus, você vai sair de lá ileso. Mas se você entrar com Ele, pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, se está com Ele está ileso, se está com Ele está blindado, se está com Ele está sendo cheio, se está com Ele está sendo renovado, se está com Ele permanece de pé, se está com Ele não desiste da luta, se está com Ele vem o dia difícil, vem o dia mau, vem o dia de angústia, vem a cova, vem o dia da tribulação, mas permanece, porque o Senhor está com as mãos estendidas sobre as tuas mãos, sobre a tua vida. O Senhor continua trabalhando. Ei, não tente entender a ordem dos fatos. Por que não me livrou antes? Por que não me poupou da situação? O Senhor está falando, eu não poupei da situação porque eu estava te estruturando, eu não poupei você passar por aquilo porque eu estava te alicerçando, eu estava depositando unção, eu estava te enchendo, eu estava estruturando como uma árvore que é estruturada e tem raiz. Porque quando vir o dia mau, quando vir a tempestade, a árvore que está estruturada, e o vento não leva, o vendaval não leva, a tempestade não leva, porque está alicerçados, estão alicerçados. E o Senhor está falando nessa noite, tem vidas que estão passando por um processo de alicerçamento, mas o Senhor está contigo. Ele está falando que Ele só quer te encher mais, Ele só quer derramar mais, Ele só quer ver até onde vai a tua fé com Ele. Mas quando Ele vê que está dando frutos, que está gerando, que está brotando, que está tendo dias difíceis, mas está adorando, está indo para a igreja, está frequentando a escola bíblica, está no meio dos jovens, está querendo chorar, está querendo correr, está querendo sair pelas portas da igreja o mais rápido, mas ainda está lá, ainda está entregando, está querendo largar tudo no meio do caminho, mas ainda está permanecendo. O Senhor fala, eu estou contigo e é eu que não deixo você desistir. O inferno se levanta, mas é eu que ainda guio os teus passos. Ei, a promessa é muito maior do que aquilo que o inferno às vezes tenta colocar na sua vida. Você acha que você vai ser feliz sozinho, que você é melhor sem ninguém, sem estar na comunhão, sem estar no meio dos jovens. Você vai ser feliz sozinho sem estar no meio dessa galera. O Senhor está falando, ei, eu coloquei pessoas do seu lado é para te ajudar, eu coloquei pessoas do seu lado para ser alicerce na tua vida. Ei, não fuja não, porque aqui o Senhor ainda tem milagres para realizar, aqui o Senhor ainda tem grandes coisas para entregar na tua vida. Não fuja do propósito não, jovem, não fuja daquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos. Aleluias. Com a permissão do pastor, a igreja pode se colocar de pé? Se coloque de pé nessa noite. Aleluias. Deus colocou no meu coração que tem vidas que estão passando processos aqui que são muito doloridos e querem parar. Que assim como Daniel passou pelo processo, mas as mãos do Senhor esteve estendida. Talvez ele não entendeu, mas ele foi entender depois. E agora você não está entendendo. Mas o Senhor está falando assim, não é para entender agora, mas espera mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, que quando você passar, aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para te entregar, é muito maior. Aleluias. Coloca as mãos no teu coração. Vamos estar orando nessa noite. Coloque diante de Deus, talvez aquilo que tem te afligido, a situação que está tentando te tirar de meio da comunhão, do meio da igreja, às vezes o desespero que está batendo e você está querendo fugir. Eu só quero me esconder, eu só quero estar longe, mas o Senhor está falando, é hoje que eu te abraço, filho, é hoje que eu digo para ti que eu estou contigo no meio desse problema. A luta não vai te parar não, a dificuldade não vai te parar não, o processo não vai te parar não, o dia mau não vai te parar não, a angústia não vai tomar o seu coração não, porque Ele chegou primeiro nessa noite. Aleluias. Ele chegou primeiro e está operando milagres. Ele chegou primeiro e está entregando milagres nessa noite. Aleluias. Ele chegou primeiro e já está transformando cativeiros nessa noite. Aleluias. Mas eu ia entregar tudo hoje. O Senhor fala, eu cheguei primeiro, eu estou mudando
dos projetos que era para desistir. Hoje Deus te dá ânimo nessa noite. Hoje Deus preenche a tua alma que estava aflita com alegria que vem direto dos céus. Hoje o Senhor envia providência na tua vida. Hoje o Senhor te dá força para prosseguir, para continuar, para não desanimar no meio da tempestade. Hoje você está sendo alicerçado. Hoje o Senhor está estendendo a mão sobre a tua vida e está falando: eu estou contigo, eu ainda estou contigo, eu ainda caminho contigo, eu ainda estou ao teu lado. Não desista, não desista. O Senhor está visitando corações, o Senhor está visitando lares, o Senhor está visitando famílias que ficaram lá dentro do lar, que às vezes você está aqui, está preocupado, mas Senhor ficou lá. O Senhor está falando: eu estou visitando lá. Senhor, mas não está do meu lado. Eu estou visitando lá enquanto você está aqui. O Senhor está operando lá enquanto você entrega o melhor aqui. O Senhor está fazendo lá. Aleluias. E somente creia, independente da circunstância, o Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. A Ele a honra, a glória e toda a adoração. Aleluia. Assim agradecendo a oportunidade em nome do Senhor Jesus.